Olá e bem-vindos a mais uma apresentação. Bem, na última apresentação a gente falou sobre misturas e sistema de misturas e todos esses tipos de coisa. Hoje a gente vai estar falando sobre curvas de aquecimento. Curvas de aquecimento. Então, o que é uma curva de aquecimento? Bem, você vai ver que vai ser um gráfico. Então, deixa eu pegar um gráfico aqui. Que a gente vai pegar uma substância pura, uma mistura, e a gente vai simplesmente aquecer eles. E a gente vai ver o que acontece quando chega nas temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a água. A água. Então vamos começar aqui numa temperatura abaixo de zero. Então o que acontece quando a temperatura está abaixo de zero? E só mais uma coisa. Isso aqui é um gráfico de calor por tempo. Então eu tenho uma amostra de água e eu estou aquecendo ela por um determinado período de tempo. Então o que acontece? Eu estou aqui abaixo de zero e eu vou aquecendo essa água. Eu vou aquecendo essa água, aquecendo essa água, aquecendo essa água. Deixa eu fazer com outra cor para ficar mais fácil de entender. Então eu vou aquecendo essa água, 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 até ela chegar aqui no 0 graus. Quando ela chegar aqui no 0 graus, bem, 0 graus, como a gente viu, é o ponto de fusão da água. O que isso significa? Significa que agora a água vai passar de sólida para líquida, certo? Agora, até agora, o calor que a gente estava fazendo, é muito importante que vocês entendam esse raciocínio. O calor que a gente estava fazendo estava sendo usado para simplesmente aumentar a temperatura da nossa substância. O que vai acontecer agora? Agora o calor vai ser usado para transformar a substância no próximo estado. Tanto que se vocês vão lembrar da sua física lá, aqui você usa o calor específico e aqui você usa o calor latente, mas isso a gente fala em física. Então é muito importante que vocês entendam isso. Aqui o calor foi utilizado para aumentar a temperatura. Aqui, quando chegar na temperatura de fusão, o calor vai ser utilizado para transformar a substância de sólido para líquido. Então ela vai transformar a substância de sólido para líquido, certo? Então, obviamente, quanto mais massa esse negócio tiver, mais eu vou ter que transformar ele para líquido. Então, mais tempo vai ter aqui, certo? E é importante que vocês entendam que a temperatura aqui não muda, porque o calor que você está dando não está sendo usado para aumentar a temperatura. Está sendo usado para transformar do sólido para o líquido, certo? Daí, depois de um certo tempo, você conseguiu transformar tudo em líquido. Então, você continua a aquecer, 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 até que você chega aqui, nos 100 graus. Nos 100 graus, você sabe que é a temperatura de ebulição da água. Então agora, o calor que você está dando não vai mais ser usado só para aumentar a temperatura. Ele vai ser usado para converter a água de líquido para gasoso. Então não vai aumentar a temperatura aqui. Então aqui é líquido. E aqui está tendo uma conversão de líquido para gasoso, certo? E daí depois que toda a massa é convertida em gasoso, você vai aquecendo até o final. Então, é muito importante que vocês entendam isso aqui, ó. A água, ela é uma substância pura. Substância pura, certo? Então aqui, ó. Nas substâncias puras, a fusão, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, fusão e ebulição, a temperatura é constante. A temperatura constante. Certo? Que nem a gente fez aqui, ó. A água é uma substância pura. Todas as substâncias puras vai ser assim. Certo? Agora, numa mistura, deixa eu fazer um outro gráfico aqui. Vou fazer aqui, ó. Eu faço que eu fiz esse meio grande. Eu vou fazer aqui, ó.
Vamos fazer uma divisória. Uma divisória. Certo. Agora eu vou fazer aqui o meu outro gráfico. Beleza? Eu vou fazer aqui mistura. Então, o que vai acontecer na mistura? Você percebeu que na substância pura, aqui, quando houve a transformação de sólido para líquido, a temperatura se manteve constante. Por que isso acontece? Porque como a substância é pura, ela apresenta somente um ponto de ebulição, né? Um ponto de fusão e ebulição, né? Como é uma substância pura, ela só apresenta um ponto de fusão e de ebulição, que é o ponto de ebulição e de fusão dela. Agora, numa mistura, tem mais de um ponto de fusão e ebulição, não tem? Porque são duas substâncias. Cada substância vai ter o seu próprio ponto de fusão e o seu próprio ponto de ebulição. Como é uma mistura, você vai ter 2 pontos de fusão e 2 pontos de ebulição diferentes. Então, aqui, a temperatura não vai ficar constante, ela vai se alterar. Então, o que a gente vai perceber quando a gente aquecer uma mistura? Vai ser assim, ó. Vamos supor aqui, você está aquecendo ele. Daí, pum, você chegou no ponto de fusão dele aqui. Se fosse uma substância pura, ele continuaria aqui e não mudaria a temperatura, porque a energia seria usada para transformar ele de, por exemplo, sólido para líquido. Mas como é uma mistura, como a temperatura de ebulição e fusão é variável, então o que vai acontecer? Ele vai diminuir um pouquinho, ou seja, parte do calor está sendo usado para transformar de sólido para líquido, mas ainda assim aumentando a temperatura. Por quê? Porque você tem mais de um ponto de fusão e ebulição. Certo? Então aqui você vai continuar aquecendo. E daí aqui, quando chegar no ponto de ebulição, ele deveria, se ele fosse uma substância pura, ele ficaria sem mudar a temperatura, mas com uma mistura, muda um pouco a temperatura, por causa que tem ponto de fusão e ebulição variável. Então aqui, mudar aqui a cor, numa mistura comum, fusão e ebulição variam. Certo? Então, beleza. Acho que deu para entender aqui que nas substâncias puras, a ponto de fusão e o ponto de ebulição, a temperatura é constante. Só uma observação aqui. Vou deixar aqui para dividir. Só uma observação. Então, só uma observação aqui. Certo. Vocês estão percebendo aqui que o gráfico está subindo, né? Eu estou aumentando a temperatura em função do tempo. Então, quando a temperatura sobe, a gente chama de uma curva de aquecimento, né? É curva de aquecimento, porque você está aquecendo o negócio, a substância de aquecimento. Se a temperatura está caindo, se o gráfico fosse decrescente, né, ao invés de crescente, se a temperatura desce, então é uma curva de resfriamento. Certo? Então, eu acho que vai ser isso para esse vídeo. No próximo vídeo, a gente vai ver alguns casos específicos da curva de aquecimento das misturas. A mistura eutética e a azeotrópica, e alguns casos onde a azeotrópica é importante, e a eutética também. Certo? Então, obrigado por ter assistido e até a próxima apresentação.